sem se convidar, veio sem pedir licença, fez chorar quando um sorriso meu parecia tão seguro. Não conhece a diferença entre o rico e o pobre. Ela vem pra qualquer um que saiba amar. Não é dor que se aprenda a lidar. Tem sempre a mesma força, o mesmo jeito de me machucar. Esconde-me em teus braços, Deus do amor, dono da alegria eterna, do sorriso, do abraço, dos encontros. Guarda-me, eu quero amar sem mais medo de sofrer. Pertencer a um lugar onde a saudade não encontre o caminho. Me deixe em paz. Lararará, larararará, aprendi a amar o meu irmão, me acostumei com a companhia. É assim, nossa vida é mais feliz se está perto quem se ama. Mas o que ninguém ensina, nem no livro, nem na escola, é lidar com a dor de ver alguém partir. Eu peço a Deus alguma ajuda a me ensinar. Ele me diz, meu filho, eu também sofro, mas isso terá um fim. Esconde-me em teus braços, Deus do amor, dono da alegria eterna, do sorriso, do abraço, dos encontros. Guarda-me, eu quero amar sem mais medo de sofrer. Pertencer a um lugar onde a saudade não encontre o caminho. Me deixe em paz, em paz. Pertencer a um lugar onde a saudade não encontre o caminho. Guarda-me, dono da alegria eterna, do sorriso, do abraço, dos encontros e encontros. Boa noite, querido. Vocês viram aí mais um vídeo preparado
com muito carinho, e é para dizer que nós estamos sentindo a falta de cada um de vocês, que vocês são muito especiais para cada um de nós, e é muito gostoso iniciarmos esse culto assistindo esses vídeos, tanto de semana passada, como hoje, como da próxima semana. É muito especial, ainda que fisicamente distantes, mas somos igreja, somos um só corpo, somos uma só família em Cristo Jesus, e nós amamos cada um de vocês. Lembrando que você pode mandar a sua foto, a foto da sua família. O nosso ministro de música tem preparado os vídeos. Você pode entrar em contato com ele, mandar a sua foto, para que nós possamos então estar inserindo em mais vídeos. Tenham todos uma boa noite, que todos nós tenhamos um culto abençoado na presença do nosso Senhor. E vamos iniciar então fazendo uma oração. Senhor, muito obrigado, Pai, porque durante todo esse dia o Senhor nos sustentou, cuidou de nós. E, ó Pai, estamos aqui agora mais uma vez ofertando a Ti esse culto de louvor, de adoração, de gratidão a Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa para cada um de nós. Te agradecendo pela Tua fidelidade, ó Deus. Te agradecendo, ó Pai, pelas Tuas mãos que têm sido constantes sobre as nossas vidas, nos abençoando em cada detalhe, Senhor. Então, muito obrigada. Receba, ó Pai, este culto, porque é para o Senhor. Que lares nessa noite sejam mais uma vez impactados com a Tua presença, ó Pai. Que sejam impactados com os louvores, com as orações, ó Pai. Ó Deus, que o Teu nome seja glorificado mais uma vez em cada lar, ó Deus. Seja aqui nessa cidade, seja em outras cidades, ó Deus, até mesmo em outros países, ó Pai. Em todos os lugares aonde chegar essa mensagem, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja falando a cada coração, ó Deus. E que estejamos todos nós com os nossos corações contritos e quebrantados ante a Tua presença, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore da vida. Provérbios 13:12. Não adie as oportunidades dadas por Deus. A leitura bíblica se encontra agora em Efésios 5, versículos de 15 a 17, que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Estaremos declarando nessa hora que vivo feliz, pois sou de Jesus. Hino 375 do nosso cantor cristão. Vivo feliz.
realmente estejamos fazendo isso, cantando ao nosso Deus com toda a nossa alma. Não adie os versículos de 1 a 8, diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, segundo esses versículos, há tempo, há um propósito de Deus para todas as coisas. Que você creia de que nada foge aos planos do Senhor, que nada foge ao controle do nosso Deus, e que ainda que esse momento não seja favorável, que você creia que o amor de Deus é sobre todas as coisas. Esse amor que a cada dia nos envolve, esse amor que cada dia nos cobre com as suas mãos, esse Deus que nunca falha e nunca desiste de nós, e esse amor que nos ama acima de todas as coisas. Que você então nessa hora louve conosco juntamente. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo
as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim, ainda que os montes se movam. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim, mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Amém. E ainda, se eu me abalar, o teu amor vai me sustentar. Realmente, o nosso Deus é tudo o que nós precisamos nas nossas vidas. E que você, nessa hora, receba o próximo cântico, realmente como uma palavra do nosso Deus, indo de encontro ao seu coração. A letra do próximo cântico diz: não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Que realmente você que talvez se encontre triste, angustiado, enfraquecido, quem sabe até mesmo com seu coração doente, frustrado, que você realmente receba nessa hora as mãos de Deus, a providência do Senhor sobre a tua vida, sobre a sua situação. Receba a cura do Senhor, a cura para a tua alma, a cura para o teu problema, a solução. E creia nesse Deus que pode todas as coisas. Sabemos que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas o nosso Deus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Então creia nessa palavra e receba agora esse louvor como uma palavra de Deus para a sua vida. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a
desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, bem ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, bem ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Grandioso e eterno Pai, graça te damos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, e o privilégio, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, louvando e agradecendo o Seu nome, Senhor. Mesmo que em meio a tantas dificuldades, Senhor, num momento tão difícil, Senhor, continuamos, Senhor, firme, Senhor, e fiel a Ti, Senhor, como o Senhor é fiel a nós. Esteja, Senhor, abençoando cada pessoa aqui presente, Senhor, cada pessoa, cada lar, Senhor, que está conectada nesse momento, Senhor, cultuando ao Senhor junto conosco, Senhor. Esteja conduzindo, Senhor, este culto, esteja com o pastor, Senhor, que vai trazer a mensagem para os nossos corações, Senhor. É que te peço e te agradeço, em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor.
defeitos do passado, se o poder vai transformar os espinhos do pecado, seu amor vai arrancar o vazio que te atormenta. Só Jesus vai preencher, se tua vida Ele aceita. Pra que mais sim? Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Jesus que fala assim. Lá na cruz eu te esperei. Volta agora para mim. Todo tempo eu te amei. Não adie, Jesus, o plano perfeito de Deus. Deuteronômio 30, 19 e 20 diz assim: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Jesus, o plano perfeito de Deus para a salvação. A palavra de Deus nos diz que nenhum outro nome há salvação senão no doce nome de Jesus. E hoje é o dia aceitável para a salvação. Que você permita que o Espírito Santo do Senhor faça a obra completa na sua vida. Que você não adie mais essa decisão, a mais importante da sua vida, mas que você realmente abra o seu coração para o Senhor. Vamos adorá-lo.
obrigada, Senhor, porque o Senhor aceitou, Pai. O Senhor não hesitou. O Senhor não pensou duas vezes antes de morrer para nos salvar, Pai. E é a partir da Tua morte, Senhor, que nós temos vida, Pai. Que nós possamos dar valor a isso todos os dias, Senhor. Porque nós tivemos a maior prova de amor, Senhor, que essa história já viu, Pai. Que nós possamos dar mais valor a isso, Senhor. Que nós possamos, Senhor, confiar em Ti todos os dias, Pai. Nós possamos agradecer, Senhor, porque nós temos a quem recorrer, Pai. Nós temos a quem recorrer, Senhor, em tempos tão difíceis, Senhor. Que nossa esperança, Senhor, que nossa confiança, Pai, possa estar somente em Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, para as pessoas que ainda têm dizimado na Tua casa, Senhor, têm ofertado na Tua casa, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que isso também é Teu, Senhor. Isso vem de Ti, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, porque todo esse sustento, Senhor, mesmo em épocas tão difíceis, Pai, onde tem pessoas perdendo seus empregos, Senhor. Pessoas que às vezes não tem como comprar comida, Senhor, para dentro de casa, Pai. Essas pessoas ainda são fiéis a Ti, Senhor, no que elas podem, Senhor, em como elas podem, Pai. Por isso, Senhor, nós te pedimos uma bênção especial para a vida dessas pessoas, Senhor. Nós pedimos também bênção na vida daquelas pessoas, Senhor, que não tem como estar dizimando, Senhor, e que não tem como estar ofertando, Pai. Que o Senhor esteja cuidando da vida delas, Senhor, que o Senhor esteja trazendo acalento, Senhor, trazendo conforto, Pai, para que elas possam ter esperança, Senhor, que um dia elas vão conseguir, Pai.
estar aqui, Pai, para te honrar de tantas outras formas, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nós nunca teremos como agradecer o suficiente, Senhor. Em nome de Jesus, te agradeço, Pai. Amém. Como pode um pintor ser refém de sua própria obra? Ou quem sabe um escritor prisioneiro em sua história? Quanto tempo eu perdi sem te buscar? Quanta espera o tempo já te fez passar? Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. Sem início ou fim, seu amor está além do tempo. Limitado se fez ver a minha angústia, o meu olhar espera. Uma vida é um tempo pra te esperar. Quanto tempo me espera pra me encontrar? Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. Que
Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Amém. Boa noite, irmãos. Prazer poder estar de volta. Vocês não imaginam o quanto eu espero por esse momento, né? Uma semana inteira para passar, até chegar o outro domingo, é muito tempo. Quando a gente podia, né, se envolver com os irmãos, visitar os irmãos, atender no gabinete pastoral, e era diferente. Mas agora é só aos domingos e às quartas-feiras, e a gente agradece a Deus por isso, por termos essa oportunidade, por termos pessoas capazes para fazer chegar os cultos nos lares e a gente poder se comunicar com vocês. Mas mesmo assim, estou torcendo e não vejo a hora a gente voltar às nossas atividades. Todo o povo reunido, podendo congregar-se aqui. Hoje nós podemos ver que o vídeo que passou antes de começar o culto, tivemos um acréscimo de mais pessoas, né? Mas quantas fotos? Cadê? Mais 133 fotos, né? Lembrando, pessoas, momentos, famílias inteiras. E, então, se você ainda não viu a sua foto aí, então você deve mandar a sua foto, a foto da sua família, que você gostaria que saísse no próximo culto, né? Faça isso, mande para Rafael, ele está à toa, ele só está fazendo isso durante a semana, né? Vamos dar trabalho para Rafael. E, irmãos, eu quero lembrar aquelas atividades da igreja, tá? Funcionamento da secretaria, durante o horário normal, horário comercial, podem procurar. Orem também pela igreja, pela campanha de cesta básica. Agora mesmo estava ali conversando com Catinho, com outras pessoas a respeito das cestas básicas. Está diminuindo, né, a nossa dispensa. Isso significa que precisamos de mais doações, porque está aumentando o número de solicitações de famílias que estão precisando. E alguns produtos nós temos lá, mas outros não, então procure se informar. E venha para trazer a sua contribuição durante a semana. Se você achar difícil trazer quilos, você pode trazer o dinheiro em espécie e ofertar isso, porque aí facilita a comissão que prepara a cesta básica a comprar aquele produto que está faltando. Então, isso ajuda bastante. Mas um item que está faltando é artigos de limpeza, né? Higiene, limpeza, nós estamos sentindo falta disso. Até a semana passada, nós pudemos, para cada cesta básica, enviar também uma cesta com artigos de limpeza. E agora, essa semana, eu creio que não teremos condições de fazer isso. Então, se você puder ajudar também nessa área, vai ser bem-vinda a sua contribuição. Orem pela saúde financeira das famílias. Hoje pela manhã estive reforçando esse pedido, porque famílias estão, né, perdendo seus empregos. E, aliás, irmãos, eu tenho recebido muitos pedidos de oração. Eu disse para vocês, tenho agora mais de 330 pedidos de oração sobre a minha mesa e tenho orado todos os dias por esses assuntos. Mas eu vejo muita gente orando e pedindo porque uma família tal perdeu um ente querido, né, acometido de Covid-19. Pessoas estão orando por pessoas que estão hospitalizadas. E não quero de maneira nenhuma colocar aqui essa questão, mas vocês se esqueceram de orar pelas pessoas, pelas famílias que perderam seus entes queridos, que morreram de AIDS, morreram de tuberculose, morreram de câncer, morreram de acidentes de trânsito, morreram de várias outras modalidades. Eu gostaria que vocês não diminuíssem a dor dessas famílias também, tá? Vamos orar também pelas pessoas que estão morrendo por outros males, tá? A dor é a mesma, o sofrimento é o mesmo, a perda é a mesma. Por exemplo, uma família que perdeu o emprego, tá?
um chefe de família que durante as próximas semanas não vai conseguir colocar comida na mesa. Isso é dor, isso é uma perturbação a mais, isso provoca uma angústia muito grande. E eu gostaria que vocês orassem também por esses assuntos. Tá? Existem outras dores que estão acometendo as nossas vidas, e eu gostaria que vocês levassem isso muito a sério. Né? Vamos dividir as nossas preocupações também com outras famílias e com outras pessoas, sem nos esquecer de que a coronavírus é, sem dúvida, uma preocupação a mais. Não podemos diminuir os nossos esforços. Hoje, nós chegamos à casa dos 7.000 mortos, né? E mais de 100.000 pessoas acometidas e infectadas. Significa que está dentro da previsão, né? Lamentavelmente, das estatísticas, 7% de letalidade. Então, a gente continua nesse desafio tremendo, que diminuir, vai acontecer, vai diminuir, mas, por enquanto, está aumentando a curva, e gostaria que vocês orassem. Não podemos nos esquecer. Voltar às atividades normais, nem pensar. Tá? Precisamos respeitar as orientações implementadas pelas autoridades, né? Orar para que Deus nos dê uma resposta o mais rápido possível, porque as preocupações aumentam cada vez mais. Tá? Então, sexta-feira, a live dos jovens, não se esqueçam, sexta-feira passada foi uma bênção, quarta-feira, culto de oração será transmitido ao vivo, sempre, se Deus permitir, é claro. Escola Bíblica Dominical, também às 9 horas da manhã, ao vivo, culto de manhã, culto à noite, aos domingos, e gostaria que os irmãos compartilhassem cada vez mais as informações que estão recebendo, e também os pedidos de oração. Não se esqueçam disso. Tá? Hoje pela manhã nós falamos sobre a Adriana, né, nossa ministra do Ministério Infantil, que está aniversariando hoje. Falamos sobre o André Soares, né, pude conversar com ele por telefone, desejar a ele um feliz aniversário. Mas também fiquei sabendo que a Natália, a esposa do Cláudio Júnior, está aniversariando hoje, né? E parabéns, Natália, que Deus abençoe, soube que você está participando do culto aí ao vivo, que Deus... Eduardo também, Estados Unidos também aniversariando hoje, que Deus esteja abençoando também Eduardo, que Deus esteja cuidando de todos os nossos irmãos que estão participando deste culto e comemorando vitórias. Amados, há uma adolescente lá na nossa congregação em Itapinoã, precisando de um notebook para acompanhar as aulas, né, online, e ela não tem condições, a família não tem condições, e às vezes as famílias, né, têm lá um notebook lá guardado, comprou um mais novo. Lá em casa não tem, porque eu tenho 9 netos, tá? Então, quando quebra o notebook lá em casa, pegam logo, providenciam o conserto e vai para um neto. Tá? Agora, acho que até Joaquim já vai ter notebook. Então, eu gostaria que vocês, quem puder ajudar, procure lá, pastor Isaac, e o Priscila também está com a responsabilidade de levar essa ajuda. Vamos atender essa adolescente que, né, o nome dela é Ellen. Você vai ajudar tremendamente essa menina. Tá? Luiz de Denair, conversei com ele agora à tarde, conversei com o Denair, conversei também com o Luiz por telefone, e ele me atendeu muito bem, está lúcido, está se recuperando, e logo retorna. E prometi a ele que o pessoal do Radical vai fazer um churrasco quando ele estiver alto, estiver em casa, a gente puder juntar novamente, né? E ele ficou muito feliz, porque Denair reclamou que ele não está conseguindo comer a comida lá do hospital. Coisa chata. Acho que quase ninguém consegue comer, né, se alimentar bem, pelo menos na primeira semana. Depois que a fome apertar, ele vai comer, sim, a comida do hospital, fiquem tranquilos. Mas não vai ficar muito tempo lá. Então, mas eu prometi a ele, o pessoal aí, hein, Félix? Vocês fiquem atentos aí, quando o Luiz voltar, vocês vão ter que fazer um churrasquinho para ir lá. Tá? Fábio, que estava internado no São Silvestre, teve alta, estava lá por Covid-19, teve alta, está bem, está em casa, graças a Deus por isso. Continue orando pela Patrícia, Lara, o seu papai faleceu ontem, o sepultamento vai ser amanhã. Gostaria que os irmãos estivessem orando pela família toda, para que Deus consolasse, fortalecesse hoje. Conversei com Patrícia, ela está bem, está caminhando,
mas não podemos nos esquecer dessas pessoas, né? Aridim também, a recuperação do Aridim, e outras pessoas que vocês agora mesmo estão se lembrando aí, como o seu Pepe, tá? Mãe de Claudinha, de Marcinha, como é que é? Irmã Delira, né? Não pode esquecer de Delira também. E orem por todas as pessoas que vocês se lembrem aí, estejam precisando de cuidados especiais. O culto desta noite vai estar girando em torno do tema o perigo do adiamento. Muito arriscado. Todas as leituras bíblicas que nós vimos, que nós fizemos, estão voltadas para esse assunto, os cânticos, os solos também, e fomos lembrados de que é muito perigoso adiar decisões importantes para depois. E eu escolhi lá o livro de Números, em que fala sobre o momento em que o povo de Israel adiou a tomada da terra de Canaã, né? Deixou para depois, e esse depois demorou 38 anos, até que eles conseguissem, e até que a última pessoa que adiou morresse no deserto. Então nós vemos que isso é muito perigoso, é muito arriscado, e eu gostaria de, nesta noite, então, compartilhar um pouquinho com vocês. Números, livro de Números, capítulo 14, versículos de 1 a 11, diz assim: então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra. E as nossas mulheres, os nossos filhos serão presos. Seria melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: vamos escolher um líder e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, 2 líderes que haviam espionado a terra, rasgaram suas roupas em sinal de tristeza. E disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra como uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas. Mas, de repente, todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Tá? Eu gostaria, nesta noite, então, começar fazendo uma pergunta. Você já adiou alguma decisão muito importante em relação a Deus? Na vida, de vez em quando, nós adiamos uma decisão, às vezes não traz tantos prejuízos, porque você resolve lá depois, né? Depois de uma semana, um mês, um ano, você muda o rumo dos seus estudos, né? Tranca uma matrícula na faculdade, na escola, você pede demissão de um trabalho, e né, você pode adiar uma data de casamento. Aqui nessa vida a gente pode adiar muitas coisas e às vezes não acontecem muitos prejuízos, mas nas questões espirituais o adiamento ele pode ser fatal, e ele pode ser lamentável. Eu me lembro que teríamos batismos aqui, em certa ocasião, e um irmão ia se batizar e perguntou: pastor, o senhor poderia fazer uma visita a um amigo meu aqui da igreja, já é convertido? Eu gostaria que ele ir lá com ele, conversar com ele, para chamar ele para se batizar comigo. O senhor faria isso comigo? Claro, marcamos a visita e fomos lá. E o novo crente que ia se batizar estava feliz da vida. E quando chegamos lá, conversamos bastante, até entrarmos no assunto. E o irmão, então, que ia se batizar, falou para ele: olha, fulano, você é tão meu amigo e nós nos convertemos juntos, eu vou me batizar tal dia, eu vou dar a profissão de fé tal dia, e eu vim aqui te convidar, rapaz, para você se batizar comigo. Ele abaixou a cabeça e disse que não estou pronto ainda, não vou batizar dessa vez com você, e vou deixar para uma próxima oportunidade. E ficou assim aquela situação um pouco, né, uma saia justa ali, porque ele estava muito animado, ele achava que o amigo ia querer se batizar no mesmo dia que ele, mas não aconteceu. E o tempo passou, e quando esse amigo, né, pediu o batismo, aconteceu com ele um mal súbito e veio a óbito.
E há pessoas aqui comigo nessa noite que sabem de quem que eu estou falando. Não estamos falando nada de salvação, que perdeu a salvação, não foi para o céu, não é disso que nós estamos tratando. Nós estamos falando a respeito de uma oportunidade, né, que ele perdeu e que quando ele quis, não houve tempo. Quando ele quis se batizar, não houve tempo, né? E até tentamos adiantar a data do batismo, mas não houve possibilidade disso. Tá? Então, isso acontece. Por exemplo, eu estava me despedindo da congregação, ainda não era aquela porta, não tínhamos aquela porta, era essa porta daqui, dava para o pátio logo ali. Eu estava despedindo da congregação ali, e uma irmã convertida, há pouco tempo, com o seu esposo aqui na igreja, estavam na minha classe de novos crentes. E quando ela estava ali, ela disse, minha irmã, você não tem vindo na classe de novos crentes, não é mesmo? Ela disse, eu não tenho vindo, pastor, eu não tenho vindo. Mas por quê? Por que o seu marido está vindo sozinho? O que aconteceu? Aí ela apontou assim para uma criança, falou assim, olha só, essa criança aí. Mas o que acontece com a criança? Ah, pastor, dá muito trabalho. Ela chega aqui, fica correndo, não quer ir para a salinha dela, fica correndo para lá, para cá. Quando entra aqui para o culto, toda hora quer sair, quer ir no banheiro, quer ir beber água, não me dá trégua. E eu acabo perdendo a minha concentração no culto. Então, estou esperando ela crescer um pouco mais. Depois que ela crescer, então eu vou voltar a frequentar a igreja e a classe de novos crentes. E eu disse para ela, olha só, minha irmã, ela fazia, inclusive eu morro de medo de um dia eu chamar a atenção dessa criança correndo aí na igreja. Eu disse, escuta-me, quando foi que você nunca viu eu chamar a atenção de nenhuma criança correndo? Nunca viu, nunca chamei a atenção, né? E outra coisa, você deve trazer essa criança agora, pequenininha, para ela ir se acostumando, crescer aqui na igreja. Ela vai se adaptar, vai se adaptar. Então, olha só, não usa isso como desculpa, né? Como desculpa para não vir. Vem assim, olha, pastor, eu vou pensar, e se despediu e foi embora. Isso foi num domingo, né, na parte da manhã, no culto da manhã, inclusive, e quando chegou na segunda-feira, o seu esposo, tá, foi levar relatório, o nome dele era Guilherme, do trabalho que ele fazia ali naquele sítio, naquele rancho Shekinah, caminho aqui para São Vicente, rancho Shekinah. Ele era o administrador, ele era o administrador daquele rancho, e pegou então uma Blaze, um carrão bonito do patrão, e foi com a família para o Rio de Janeiro levar o relatório e tal, e também trazer produtos, fazer compras, trazer para o rancho. E nessa ida, então, na Via Lagos, que estava em obras, um caminhão de postes ia na frente e soltou as amarras do caminhão de postes, e os postes correram, e soltaram e correram, bateram em cima da Blaze, e morreram os 3. Morreu o pai, o Guilherme, a esposa e a criança. Na mesma semana em que aquela irmã disse que não estava vindo porque ia esperar a criança crescer. Também não estamos falando de perda de salvação, pelo amor de Deus, não estamos falando disso. O que eu estou dizendo é que existem decisões que nós precisamos tomar. Nós não temos direito de adiar decisões importantes, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E o que eu estou dizendo hoje não é para assustar você, meu irmão, que está aí assistindo do outro lado, que talvez já tenha até dito para mim mesmo que ainda não se converteu, mas que, quem sabe, mais à frente. Eu não estou querendo assustar você. O que eu estou dizendo é que a palavra de Deus nos diz que é muito perigoso adiar decisões importantes nas questões espirituais. Santo Agostinho, talvez um dos maiores teólogos, né, que passaram por essa terra, isso no século IV, ele antes de se converter, ele dava uma desculpa para os seus superiores, para as pessoas que iam tentar evangelizá-lo. E ele usava essa expressão, mais tarde, Senhor, mais tarde. Ele teve tempo, ele se converteu a tempo, se tornou um grande teólogo, um grande pregador do evangelho. Ele teve tempo de se converter, mas ele dava essa desculpa. Ele, mais tarde, Senhor, mais tarde. Esse mais tarde poderia, para Santo Agostinho, representar muito tarde. Quem sabe, se ele morresse, em circunstâncias, né, que todo mundo está sujeito a isso. Então, Deus chama todos nós para tomarmos decisões, e essas decisões não podem ser deixadas para amanhã. Tá? A Bíblia usa uma expressão chamada procrastinação. Tá?
significa adiar, deixar para amanhã, deixar para amanhã, deixar para depois. Uma decisão que precisa ser tomada hoje. Uma decisão que precisa ser tomada com uma certa urgência. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Tá? Vocês se lembram do jovem de qualidade, ou mancebo de qualidade, né, que foi para Jesus e chegou lá e perguntou a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus falou para ele, né, e ele, então, decidiu deixar para depois, porque ele era muito rico e não ia, né, comprometer a sua riqueza, uma vez que Jesus havia exigido isso dele, mostrando a ele que ele precisava valorizar mais a salvação, mais a vida eterna do que os bens materiais. Ele decidiu adiar. A gente não sabe se mais tarde ele teve a sua oportunidade, mas Jesus ficou muito triste, inclusive, com a decisão daquele rapaz. Tá? O que significa adiar do ponto de vista bíblico? O que significa adiar do ponto de vista bíblico? Né? Primeiro, já falamos alguma coisa, deixar para amanhã. O que Deus quer fazer hoje. Não é, às vezes não se relaciona a você. Você pode deixar para depois, porque depois você vai fazer, mas adiar do ponto de vista bíblico é você adiar o projeto de Deus para a sua vida. Por isso que é arriscado, né? Você quer deixar para amanhã aquilo que Deus deseja fazer hoje, fazer agora. Ele quer abençoar a sua vida agora. Então, o adiamento adia a promessa de Deus, né? Contraria, anula, às vezes, os projetos de Deus para a sua vida. Anula, completamente. Deus quer fazer assim, 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 e você anula isso, você corta a possibilidade, você tira de Deus. Né? Agora mesmo, Duda estava cantando, né, falando sobre que Deus extraordinário, mesmo sendo tão soberano, pediu o meu coração. Deus quer isso, Deus quer abençoar a nossa vida, e às vezes nós adiamos. Nós deixamos para depois. E Ele é soberano. Né? O adiamento contraria a vontade de Deus. A vontade de Deus é uma, e quando você adia, você contraria isso. Você diz, não, Senhor, ainda que eu saiba que esta é a tua vontade, mas eu tenho uma outra vontade. Aí você acaba adiando a vontade de Deus. Né? Então, Deus programou para todos nós. A Bíblia deixa isso muito claro. Deus programou para todos nós uma vida vitoriosa, uma vida abundante. Jesus disse, eu vim para trazer vida e vida abundante para vocês. Então, essa é a programação de Deus. Programação de Deus para a minha vida, para a sua família, para esse período de quarentena. Esse é o plano de Deus. Então, a programação de Deus, ela é para já. Não precisa, não pode ser deixado para depois. Então, quando nós adiamos, nós retardamos a programação de Deus. O profeta Ezequiel, e também depois a experiência de Ezequias, do rei Ezequias, mostra que até a morte é programada por Deus para os seus filhos. Até a morte é programada por Deus. Deus sabe quando. Deus sabe quando. Né? E então nós precisamos entender isso. Deus tem um plano para nós, Deus tem uma programação para todos nós. Creia nisso. Deus tem um plano para você que está aí do outro lado também. Tá? O texto que nós acabamos de ler nos fala sobre um exemplo de adiamento bastante perigoso. Em Números, no capítulo 13, versículo 2, o capítulo anterior, né, Deus chama Moisés e diz, né, envia homens para ver a terra que darei a vocês. Então, esse era o plano de Deus. Moisés, separa aí 12 homens, um representante de cada tribo, envia lá para eles olharem a terra que eu dei para vocês. Então, esse era o projeto. Essa era a programação de Deus. Era só para obedecer. Vão lá, olhem lá, né? Deus queria animar o povo. Deus queria colocar neles um brilho novo. Olha só o que estão dizendo, como é que é lá. Até então eles só ouviam de ouvir falar. Havia uma promessa, terra que mana leite e mel. Tá? E foi isso que Deus prometeu. Mas agora Deus queria dizer para ele, vai lá, né, se fosse nos nossos tempos, né, vai lá, fotografa tudo, tira foto de tudo, filma tudo. E eles lá não tinham esses recursos, mas a Bíblia diz que eles trouxeram um cacho de uvas do Vale de Escol. Por isso que colocaram esse nome na cerveja, Vale de Escol, tá? E era um vale que produzia uvas. Eles pegaram um cacho de uva, atravessaram uma haste, talvez um bambu, não sei,
2 homens carregando o cacho de uvas, um de um lado, outro no outro. Então, já que eles não podiam fotografar, filmar, então levaram um cacho de uva, carregaram nos ombros, para dizer para eles, olha só o que Deus preparou para nós. Este era o programa de Deus. O propósito de Deus era encorajar o povo com as notícias a respeito da terra. Quando eles voltaram, Caleb e Josué falaram, né, coisas boas, maravilhosas. Eles animaram, né, e as notícias eram excelentes. Mas os outros 10 não. Os outros 10, eles trouxeram péssimas notícias. Eles não entenderam nada, eles viraram tudo às avessas. Será que eles viram a mesma terra? Será que eles fotografaram as mesmas pessoas? Será que eles viram os mesmos cachos de uvas? Não, não. Eles viram. Mas o sentimento deles era outro, o pensamento deles, a fé deles estava em outra direção. Eles viraram as costas para Deus, eles contrariaram a vontade de Deus naquele momento, né? Pessimistas de plantão. Exatamente isso que aconteceu, né? Pessimistas de plantão. São os desobedientes, eles estão em todos os lugares. Eles são sempre do contra, eles estão sempre a trazer uma informação negativa, sempre aumentando o terror, sempre ampliando a dor, sempre assustando as pessoas, porque são os pessimistas de plantão. Essas pessoas sempre existiram e existem hoje também. E a gente precisa ficar atentos também em relação a isso, para filtrar essas informações. Muito cuidado com essas informações, né? Como foi lá o adiamento, né? Existe um escritor chamado Lloyd Ogilvie. Ele disse assim: adiar é questionar no escuro o que Deus disse em claro. Tá? Então, quando você está adiando o plano de Deus, você está questionando no escuro, você está trazendo para a penumbra aquilo que Deus declarou ao meio-dia, à luz do meio-dia. Porque Deus não revela meia revelação. Quando Ele revela, Ele diz tudo, Ele mostra tudo. Então, é exatamente isso que Ele fez, Ele mostrou tudo. Tá? Mas quando eles adiaram, eles colocaram dúvidas. Não vai ser assim, não vai ser bem assim, porque nós temos as cidades são muito fortificadas, os muros são muito altos, os soldados são muito grandes, né? A terra é boa e tal, mas nós não vamos conseguir. E eles disseram assim: a terra devora os seus habitantes. Foi essa a conclusão que eles chegaram. A terra devora os seus habitantes. Tá? São os derrotistas. Já estavam derrotados de antemão. Tá? São gigantes. Tem homens lá, os anaquins, os homens do pescoço, era o nome, anaquins, os homens, porque eles eram mais altos do pescoço para cima. Tá? Então, eles são muito altos. Davi mais tarde mostraria, aliás, a programação do culto infantil hoje falou sobre esse assunto, né? Davi mais tarde mostraria que o gigante não é nada. Vocês viram o que o gigante fez hoje com Golias? Cadê Mateus? Não sabia, Mateus, você tem corpo de Golias? Não tem não, rapaz, só tem altura talvez, mas corpo não. Esse menino foi o Golias hoje. Vocês viram o que aquele menininho fez? Hein? Como é que é? Não, apelido? Hã? Pipoca. Vocês viram o que o Pipoca fizeram com o gigante Golias? Mas ficou lindo o negócio, uma representação muito boa. Então, mais tarde, Davi mostraria, esses gigantes não são nada, eles não representam perigo para nós. Sabem por quê? Porque Deus está do nosso lado. E se Deus está do nosso lado, até pastor Júlio pode jogar basquete. Não é verdade, Júlio? Até ele pode jogar basquete. Então, nós vemos isso. Então, é assim que funciona com Deus. Então, quando o Lloyd disse que adiar é questionar no escuro aquilo que Deus disse às claras, então ele está falando a verdade. Ele está falando a verdade. Deus ele não escondeu, ele não como é que é? Escamateou, não, como é que é? Esconder, irmã. Esquece a palavra. Né? Ele não escondeu nada. Ele não escondeu nada, ele colocou tudo às claras. Vai ser assim, 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 e vocês vão porque vai ser a bênção. Então, o adiamento deixa as pessoas no ponto morto espiritual. Você fica no ponto morto, tá? E é lamentável, porque derrotas começam a acontecer de fato.
começa a acontecer de fato, né? Eles se esqueceram completamente de Deus e do seu poder. Esqueceram. Tá? Então, quando você adia uma decisão do ponto de vista espiritual, você entra no ponto morto espiritual. O que é ponto morto? Se empurrar um carro no ponto morto, ele vai para lá, volta para cá, ele não tem direção certa, ele não tem segurança certa. Tá? Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Tá? Ficamos à mercê dos obstáculos, nós ficamos à mercê da sorte. Tá? Olha só que eu ouvi de uma irmã, ovelha minha, já com cabelinhos brancos. Ela foi vocacionada e ia fazer matrícula no antigo Iber e não fez, e porque ela estava namorando um rapaz não crente, e ele não concordou, a família não concordou que ela fosse para o seminário, então ela decidiu que quando ele se convertesse, ela ia se casar com ele, quando ele se convertesse, então ela ia cumprir, porque ela queria ser uma missionária, E ela disse para mim, não fui para o seminário, não fui para missões, e hoje eu cuido de um marido ímpio, filhos e netos ingratos. Foi a conclusão da vida dela. Morreu há poucos dias. Muito amiga da minha esposa, inclusive. Muito amiga da minha esposa. Tá? Então, essa foi a conclusão. Não fui para o seminário, não fui para missões, e hoje eu cuido de um marido ímpio e filhos e netos ingratos. E sofreu muito. Eu acompanhei o sofrimento dela com o marido. Um homem que zombava do Evangelho. Um dia eu estava visitando, estava doente, estava enfermo, e fui lá fazer uma visita, e ele disse, olha, pastor, esse negócio de salvação, eu estou garantido, porque a minha mulher é uma santa, ela vai para o céu, e quando ela for para o céu, eu agarro no pé dela e vou junto. Ele brincava desse jeito. Ela sofreu tremendamente com ele. Por quê? Porque lá atrás, quando ainda era namorado, ela decidiu adiar um projeto de Deus para a vida dela. Ela adiou para sempre. É lamentável. No adiamento, irmãos, as coisas se transformam no que aparentam ser. O problema passa a ser problema. A dúvida passa a ser dúvida. A dor passa a ser dor. E a derrota passa a ser real. Né? Então, eles usaram o poder da imaginação para o pior. Ao invés de usar o poder da imaginação para elaborar como vamos fazer, como vamos construir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Assim como Caleb e Josué estavam empolgados, eles usaram a imaginação para o pior. Uma opinião medíocre. Éramos como gafanhotos, e eles gigantes, né? Eles gigantes. Nathaniel Hawthorne, um escritor também, ele fala sobre a nossa situação, que leva-nos a tomar essas decisões, para adiar. Ele diz, que calabouço é tão escuro quanto o nosso próprio coração, que carrasco é tão implacável quanto a nós mesmos. Às vezes ele disse assim, eu sou o meu próprio carrasco. Às vezes eu decreto a minha derrota, às vezes eu decreto a minha morte. Então ele chega a essa conclusão. Então Deus quer que tenhamos uma autoimagem positiva a respeito de nós mesmos, a respeito do trabalho que Ele colocou e confiou a todos nós. Então, nós precisamos executar os planos de Deus, colocar em prática os planos de Deus, tá? Porque isso é muito importante, muito importante. Um tenente, já contei essa experiência aqui para os jovens, né? Um tenente comandando um grupo de soldados na época da Guerra dos 6 Dias, se distanciou do seu pelotão e se perderam, e ele estava procurando o pelotão para se juntar ao grupo maior. E quando eles chegaram num lugar lá, numas dunas de areia, e eles subiram, que eles olharam do outro lado, só tinha árabes, só tinha soldados árabes, muito armados, e muita gente. E eles teriam que passar por ali, era o caminho, senão eles não chegariam lá no destino. E então, o comandante disse, olha, nós vamos fazer assim, 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 e um soldado, então, mas comandante, eles são muitos. E o comandante disse assim, nós não estamos aqui para contá-los, nós estamos aqui para vencê-los. Avante! Deu ordem de comando, avançaram e conseguiram abrir caminho, e não perdeu um soldado naquela batalha, até encontrar
o restante do exército. Então, nós não estamos aqui para medir o poder do inimigo, nós não estamos aqui para contar a quantidade deles lá, o potencial, a força deles, nós estamos aqui para vencê-los. Então, eu não posso adiar isso. Se Deus mandou que eu avance, eu preciso avançar. Se Deus me convidou para eu me converter, então eu preciso me converter, antes que seja tarde demais. Se Deus disse que é para eu me reconciliar, então é para eu me reconciliar. Se Deus disse que é para abandonar essa vida torta, então é para eu abandonar. Porque Deus não joga conversa fora. Deus não joga conversa fora. Então nós não estamos aqui para medir, para mensurar o poder do inimigo. Nós estamos aqui para vencê-lo. E às vezes esse inimigo se apresenta como uma atitude de carrasco quando nós decidimos a nossa sorte ou má sorte. Tá? Então nós não podemos, não temos direito. Eu me lembro nessa mesma saga aí de histórias do exército israelita na Guerra dos 6 Dias, eu gosto muito dessas histórias. Então um sargento se viu acuado com 5 ou 6 soldados, né? E o pessoal chegando, e eles se esconderam numa trincheira, colocaram folhagens por cima e ficaram ali bem caladinhos para que o exército inimigo passasse e eles não fossem encontrados. Mas foram. Um soldado meteu a baioneta do fuzil, tirou para lá, limpou, e aqueles 6 homens acuados ali, né, olhando para cima, e todo mundo com arma para cima, e o sargento disse para eles, para os que estavam dentro, não os deixem escapar. Os 6 de dentro, o sargento lá dentro da cova, lá dentro da trincheira, aquela montoeira de gente em cima com um fuzil, e ele dá a ordem, não os deixe escapar, e meteram bala de baixo para cima. Não perdeu um soldado, e conseguiram sair daquela trincheira vivos. Não os deixe escapar. Então é assim que Deus atua nas nossas vidas, e nós precisamos entender que Deus tem outras histórias para escrever através da nossa história. Então o adiamento torna-se uma infecção contagiosa. Tá? Quando você começa a adiar a sua vida, questões espirituais, ela vai se tornando uma infecção contagiosa. Né? O medo de 10 homens contagiou toda a nação. Democracia burra, né? Eram 10 contra 2. Então a democracia mandou. E eu chamo essa democracia de democracia burra. Eles conseguiram mexer com o povo, com os brios do povo, e o medo tomou conta. Tá? Eles chegaram à decisão, vamos escolher um líder, um novo líder. Numa outra versão, vamos escolher um capitão. Vamos escolher um capitão para que ele nos leve de volta para o Egito. Leve de volta para o Egito. É isso que eles pensaram, né? Eles se esqueceram completamente de que eles estavam lidando com Deus, não com o exército. Eles estavam lidando com Deus, não com cidades fortes. Eles estavam lidando com Deus, não com pessoas. Tá? E eles já tinham um grande general, que é o Senhor das suas vidas. Então eles adiaram. E esse adiamento foi desastroso. Ele durou 38 anos no deserto. Ficaram peregrinando, Deus decidiu, até que o último adiador morresse. Até que o último morresse. Só entrou na terra prometida aqueles que nasceram no deserto, que não estavam lá na decisão de adiar. Você lembra de Jonas? Tentou adiar o projeto de Deus. Ele tentou adiar. Né? Mas Deus, né, fez valer a sua vontade. E eu quero terminar concluindo dizendo o seguinte, escritor norte-americano, escritor das Aventuras de Tom Sawyer, né? Escrevia para crianças, não só para crianças, um crente, muito bom escritor e muito bom crente. E ele falando sobre a Bíblia, ele disse o seguinte, o que eu leio na Bíblia e não compreendo, não me preocupa. Me preocupa antes aquilo que eu leio, entendo e não coloco em prática. Então, ele está dizendo o seguinte, aquilo que eu adio, aquilo que eu deixo para depois, está na cara, eu leio, entendo, é para eu fazer e eu não faço. Isso me preocupa. Aquilo que eu leio e não entendo, eu vou continuar estudando. Não me preocupa. Então, eu gostaria que você pensasse nisso. Tá? Você tem adiado alguma decisão na sua vida? Em que você, né, precisa mudar? Qual é a decisão que você precisa tomar que seja uma decisão urgente? Talvez você esteja pensando, talvez mês que vem, quando terminar a quarentena, quando eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas isso é muito perigoso. Talvez essa decisão você tenha que tomar hoje mesmo, agora mesmo.
Eu gostaria de que você entendesse isso. Deus está falando ao seu coração. Pense bem, o que você está deixando para depois? O que você está adiando? Perdão? Perdoar alguém? Pedir perdão a alguém? Pode ser que você esteja adiando. Precisa pedir perdão a alguém e ainda não pediu. Precisa perdoar uma pessoa que te pediu perdão e está adiando para depois. Há pecado encoberto na sua vida que você precisa abandonar. Uma decisão que você está deixando para amanhã, e amanhã pode ser muito tarde, né? A sua vida, ela está num ponto morto. Eu gostaria que você soubesse disso. Deus tem planos para você. Mais tarde, Senhor, mais tarde, não agora. E Deus está dizendo agora, porque mais tarde pode ser tarde demais para você. Pode ser a sua conversão, que você esteja deixando para depois. Eu gostaria que você pensasse. Alguém precisando das suas orações, alguém precisando das suas ofertas, alguém precisando do seu amor. Quem sabe você está adiando o seu batismo. Há quanto tempo você já se converteu e ainda não se batizou? Quem sabe você está excluída da sua igreja e não pede reconciliação? Quem sabe seja isso que você esteja adiando. Aproveite este culto, aproveite este momento que Deus está falando aos nossos corações. Não deixe para depois aquilo que você precisa fazer agora. Nós vamos cantar um hino que fala sobre isso, né? Não te demores, amigo, não te demores. 219 do cantor cristão. Você tem adiado nesses últimos tempos? Você precisa se reconciliar com alguém? Filho, filha, marido, mulher. Você precisa se ajustar com a sua família. Você precisa resolver uma situação com seu sócio, com a sua sócia. Não sei. Você está afastado da igreja, precisa se reconciliar. O que você tem deixado para depois? E eu gostaria de me dirigir àquelas pessoas que ainda não se converteram a Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele veio ao mundo e morreu na cruz pelos seus pecados e pelos meus pecados. De acordo com a lição que estudamos hoje pela manhã, Jesus foi a mão amiga de Deus estendida na nossa direção. E Ele está pronto para salvar você. Você só precisa crer, entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Feche os seus olhos aqui e lá também, do outro lado, onde você estiver. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Querido Deus, o Senhor conhece cada pessoa que está ao alcance deste culto. O Senhor conhece os mais longínquos lugares, nos endereços, a Deus, que eu nem sonho chegar,
o Senhor chegou nesta noite através deste culto. Eu quero te pedir a Deus, o Senhor conhece essas pessoas, o Senhor tem planos para essas pessoas, o Senhor tem projetos de vida para essas pessoas, e eu quero te pedir, Senhor, tenha misericórdia. Abençoa, Deus, aquelas pessoas que agora mesmo estão tomando a decisão de parar de adiar, tomando a decisão, ó Deus, de fazer a tua vontade, atender o teu chamado, a tua vocação, receber Jesus como Salvador, tomar uma atitude, Senhor, de coragem, de brios na vida cristã, começar a trabalhar no reino, servir as pessoas, socorrer as pessoas, amar as pessoas. Se essas pessoas, ó Deus, estão tomando essa decisão agora, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando, abraçando, Senhor, recebendo nos teus braços essas pessoas e mostrando a elas que o Senhor tem uma vida abundante. O Senhor vai cuidar delas daqui para frente. O Senhor vai dar forças, coragem, vitória. O Senhor vai curar as suas enfermidades. O Senhor vai sarar, ó Deus, as suas enfermidades. Eu tenho certeza que o Senhor tem vida abundante para cada uma dessas pessoas. Então eu quero te pedir, cuida de todas as pessoas que estão participando deste culto agora. Agora, Deus, aquelas pessoas que estão decidindo que não vai ser hoje, não vai ser desta vez, vão adiar mais uma vez, eu quero te implorar, meu Deus, tenha misericórdia dessas pessoas, dê a elas, meu Deus, uma oportunidade antes que seja tarde demais. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, nossos irmãos, nossos amigos, abençoa, Deus, a tua igreja, visita-nos, ó Deus, que essa semana, Senhor, seja uma semana abençoada e abençoadora. Cuida do nosso povo, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos isto. Amém, Senhor. Amém. Amados, uma boa noite, que Deus nos dê uma outra oportunidade para estarmos juntos e juntos nós possamos crescer um pouco mais para a honra e glória do nosso Deus. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Saudade veio sem se convidar, veio sem pedir licença, fez chorar quando um sorriso meu parecia tão seguro. Não conhece a diferença entre o rico e o pobre. Ela vem pra qualquer um que saiba amar. Não é dor que se aprenda a lidar. Tem sempre a mesma força, o mesmo jeito de me machucar. Esconde-me em teus braços, Deus do amor, dono da alegria eterna, do sorriso, do abraço, dos encontros. Guarda-me, eu quero amar sem mais medo de sofrer. Pertencer a um lugar onde a saudade não encontre o caminho. Me deixe em paz. Lararara, lararara, lararara.
amar o meu irmão, me acostumei com a companhia. É assim, nossa vida é mais feliz se está perto quem se ama. Mas o que ninguém ensina, nem no livro, nem na escola, é lidar com a dor de ver alguém partir. Eu peço a Deus alguma ajuda a me ensinar. Ele me diz, meu filho, eu também sofro, mas isso terá um fim. Deus do amor, dono da alegria eterna, do sorriso, do abraço, dos encontros. Guarda-me, eu quero amar sem mais medo de pertencer a um lugar onde a saudade não encontre o caminho. Me deixe em paz, em paz. Pertencer a um lugar onde a saudade não encontre o caminho. Guarda-me, dono da alegria eterna, do sorriso, do abraço, dos encontros.